Ok. Então, a gente está continuando essa breve apresentação sobre, ou compartilhando algumas ideias sobre como traduzir, e também daqui a pouco nós vamos falar sobre como produzir um texto traduzido. E na tradução, no ofício da tradução, se você não tem dicionário, você não é um tradutor. Se você quiser usar um dicionário online, parabéns para você. Mas eu gostaria de falar para vocês de alguns dicionários offline. Esse aqui vocês podem perceber, ele já tem alguns anos de estrada. É um senhorzinho. Tem até o número da minha carteira de identidade que eu perdi do Rio de Janeiro. Isso tem muito tempo, eu era praticamente adolescente quando eu perdi essa carteira. É um dicionário muito abrangente, muito útil, que foi editado por um grande filólogo brasileiro chamado Antônio Uiueice. Nunca sei pronunciar o sobrenome dele. Ele já faleceu, mas ele tem uma contribuição como dicionarista de uma língua para outra língua diferente, muito importante, porque ele fez uma pesquisa muito profunda das expressões que outros dicionários de inglês para português não têm. Então esse dicionário aqui, para aqueles de vocês que porventura assistirem essa troca de ideias aqui, que estão começando, esse é um dicionário, ele chama-se Webster's, né, está escrito aqui Webster's, mas não está mais, e é organizado por Antônio Uiueice, né? Então vale a pena. Isso aqui, logicamente, esse dicionário já está 10 edições, o novo está 10 edições à frente deste aqui. Então, primeiro, dicionário bom de inglês-português, certo? Outro dicionário importante que você deve ter é um bom dicionário português-português, como o nosso bom e velho Aurélio. Essa edição aqui é de 1995, eu acho. Claro que você vai encontrar outras que tem até o CDzinho para você carregar, né, fazer o upload no computador e usar a versão eletrônica. Aurélio Buarque de Holanda é uma autoridade, é um grande filólogo. Alguns gostam mais do Caldas Aulete. Tem um outro agora que eu não me lembro, o outro dicionarista, mas todos são dicionários muito bons de português. E aí você vai precisar de um dicionário português por quê? Você já fez a tradução, mas agora você vai fazer uma revisão da fidelidade da tradução. E aí você vai começar a observar que algumas palavras que você trouxe, que você transformou do inglês para o português, não estão soando muito bem naquela determinada frase. Aí você vai abrir o Aurélio e você vai pesquisar o significado da palavra, e o Aurélio vai dar sinônimos também, e com isso você vai formando um hábito de consultar as autoridades. No caso da tradução, as grandes autoridades são os dicionaristas. Até na tradição védica, vocês têm os Niruktas, né, os dicionários védicos. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, não sei a respeito de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, mas Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele usava um dicionário védico para traduzir do sânscrito para o inglês, para pesquisar palavras difíceis que às vezes ocorrem nos versos em sânscrito. Então, se ele usa, por que nós que estamos tentando ser tradutores ideais não vamos usar? Então, nós falamos de 2 dicionários. Eu não tenho os outros comigo aqui, que eu não consigo viajar com todos eles, mas há um dicionarista chamado Francisco Fernandes. Se você vai nos sebos das grandes cidades brasileiras, você consegue encontrar nos sebos. Francisco Fernandes tem um dicionário de sinônimos maravilhoso. Ele tem um dicionário de regência verbal que é muito importante, né? O que significa regência verbal? Significa a regência verbal mostra a preposição
que acompanha um determinado verbo. Viajar para Paris, viajar até Paris. Mas você não pode dizer viajar com Paris. E muitas vezes o uso da preposição na língua inglesa não vai ter uma tradução como se diz, equiparável. Equivalente, obrigado, equivalente. Por exemplo, to dream of. Em inglês, dream of, você sonha de. Mas se você for traduzir literalmente, ninguém vai entender. Eu sonhei do Prabhu ontem. Não, eu sonhei com o Prabhu. Não é? Eu sonhei com o Krishna, com o Prabhu, eu sonhei com o Gurudeva. Então, esse dicionário de regência verbal, ele vai mostrar para você as possibilidades de acompanhamento de preposições para cada verbo da língua portuguesa. Então, você tem um dicionário grande com tudo isso lá para você, assim, na bandeja. Então, isso é muito importante. E aí você tem outro dicionário muito importante, que é o dicionário de concordância de adjetivos e substantivos. Né? Um exemplo, que também seria o adjetivo acompanhado de uma preposição. Ele é favorável a Bhakti. Você não pode dizer ele é favorável por Bhakti. Ele é favorável a Bhakti. Né? Outro exemplo. Estou triste com a notícia. Eu não posso dizer estou triste da notícia. Então esse dicionário, esses exemplos que eu dei para vocês são corriqueiros, mas às vezes você vai encontrar adjetivos, substantivos e verbos cuja regência ou cuja concordância não são corriqueiros. Aí você deve, se você quer ser um tradutor ideal, você deve recorrer ao dicionário. E por último, um dicionário que você deve ter sim é um bom dicionário inglês. Que vai que você encontra uma palavra que você não conhece na língua inglesa, você não tem aquele vocabulário. Então, em primeiro lugar, é importante você conhecer a etimologia, a história do desenvolvimento daquela palavra e conhecer os sinônimos daquela palavra no próprio dicionário inglês. Então, aí com isso fechou um pouco, fechou tudo, né?